Oi, Carla. Não tô te escutando. Você tá E muda? agora? Tá Agora mutado, né? você tava. Ah, tudo bom. Tudo e contigo? Tudo bem. Olá, olá. Oi. Oi, Tô com o nome da Léo. Renata aqui, deixa eu trocar. O Léo é o nosso Deixa eu ajudante ver. hoje, Carla. Ah, que ótimo. Sempre bom. Qualquer Sempre. coisa pode me chamar aqui. Tô até com o cabelo molhado aqui. Foi. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Aí o Léo vai liberar, não sei se vocês têm algum slide para passar, mas o Léo libera tu e É, eu a queria Ana. ver se ele funciona. Então tá, o Léo já testa aí contigo. Eu vou te passar o co-host para ver se tu consegue compartilhar. Aqui. Consegue ver? Deixa eu dar uma olhada. Acho que tá carregando, vamos ver. Foi. Tá, e vê se. Vai precisar de som? Não, Tá. só vê se passa. Passa, né? Tá passando, tá Tá, passando. Tudo ok. tá. Tiro daqui por enquanto? Acho que Pode tirar que tira eu vou compartilhar depois a. a jornada. Isso, Ana Paula, né? Também é daqui, né? Que vai apresentar. Isso. Tá, Roberta de Holanda Dias ainda não, né? Não, Tá, não. não, é que eu botei uma sala de espera só para ficar a gente aqui por enquanto, para aí Ai, quando vocês não que não sabe liberarem. fazer isso. A gente não sabe. Enquanto isso, eu dou boa noite para Carla. Boa Tudo bom, Carla? noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo, só... Cansada, né? Quinta-feira, a Essa gente já tá hora ali se já, arrastando. Uma loucura. todo Oi, mundo com pessoal. carinha de cansado. É. Ai, Carla, sabe já faz que um ano, Carla, que nós estivemos juntas, né? Eu, tu, Josi. foi. Ah, Jaqueline, Eu tava falando com a Ana sobre isso, né? Oi, Ana. bem, E Ana a gente tava Paula. falando tudo que a bem? gente praticamente abriu não, né? Fechou lá o curso em Caxias com aquela função toda da enchente, né? Sim, Começou. já Quase que a gente não desce. quase que a gente não desce. Que Hum. loucura, né? Não, Mas e é. vamos contar, Manuela, a nossa façanha para Carla na descida? Aí a gente veio pelo caminho Olha, errado. a Manuela saiu na frente e, em vez de descer ali pela São Vandelino, ela entrou naquela entrada que tem entre Caxias e Nova Que isso? Petrópolis. E como eu estava com Ah, o carro atrás do dela, eu fui achando que ela queria passar por lá. No meio do caminho já, a Manuela para e diz assim, acho que eu peguei o caminho errado. Eu digo, só que agora não vale a pena voltar. Não dá para ai, voltar. Mas foi. Boa noite, gurias. Oi, Carla. oi, Tô me Jaque, tudo atravessando aqui. bom? O Só que GPS era havia eu. quedas de barreiras já da chuva anterior. Aí a gente foi passando meio Ah, assim, sim, né? Tá, é atravessamos. verdade. E aí desabou o céu no final Não de deu semana certo. seguinte. Nossa, olha, Isso Ana, é tudo seguinte. bom? Tudo Tá nos bom, ouvindo? tô Tu vai, ouvindo também. tu vai passar algum slide? Não. A princípio, acho que não, acho que eu vou conversar, porque a Carla fez várias coisas, daí ela vai falando, depois no final eu vou fazer um comentário, eu acho, porque senão, para a gente tornar mais dinâmico, para ouvir as pessoas também, né? Tá, A perfeito. gente, infelizmente, não tem autorização para passar vídeo, Vídeos, mas sim. pelo menos dos que a gente tem por enquanto, não, né? Então, é. Tá. save. É, eu acho, Léo, por mim, tu pode liberar a sala já, se tá ok para as gurias, para a gente ir passando ali o folder da jornada e depois eu Tá, apresentar as meninas, tá? tá. Hum, Vê se tá tudo ok, vai ser para vocês. Tá. Tá.
Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Isso vai ser muito legal, né? Compartilhar. Vai ser muito legal. Muito legal. Vamos trazer Lasnik mais uma vez. Que legal. E PS Tá aparecendo para vocês o que? O vídeo? Sim, sim, os palestrantes e Olha, que genética, que legal. Ai, eu vou querer fazer. vale a pena. Que legal. Só que eu acho que tu pode botar a tela grande, Léo, não? Não consegue? Deixa eu ver. Aumentou? Aumentou. Só que eu não vejo vocês, né? Só me avisem. Não tem problema. Deixa eu contar para vocês que no final do ano eu vou embora. Ah, não! Vai pra onde? Vou para Brasília. Meu marido Vai já me está morando lá. abandonar. Vou me aposentar em dezembro. Ai, Ana, achei que tu ia pra Bahia. A Daniela e Vanderlei e a Inês Catão já estão meio brigando, né? Porque a Inês bem faceira ligou para a Daniela, ela vai vir para cá. Sim, Aí a Brasília. Daniela disse, o que é isso? Me passou a perna, Inês. Mas é que o marido passou num concurso lá, né? Então a gente está morando lá no Sudoeste, ele já está lá, né? Trabalhando. A gente vem e vai esse ano, o ano que vem, e daí no final do ano a gente de vez, né? Então, essa semana eu já avisei os colegas que eu vou me aposentar. Então, é bom nós aposentar agora o trabalho, né, Carla? A gente está tentando agora, a gente está tentando atrair algumas meninas da Fono, que foram nossas alunas aí, para fazer mestrado com a Carla, para continuar o grupo, né, interdisciplinar lá. Uma delas é a Carol, que trabalhou com vocês aí. A Carol. A Carol está indo lá sexta-feira, agora hoje até ela me confirmou que ela vai essa sexta. Ai, não tem mestrado pra nós lá, Ana? Vou conversar com a Carla, Carla. me chama. Claro que Sempre tem. É só fazer um projeto e fazer o edital, né, Carla? Tá, Nossa, Dentro da linha. A gente está... Claro que na universidade, né, Gurias? Não é que nem na clínica, que a gente tem as salinhas direitinho, né? Tudo meio improvisado, né? Nós nos viramos nos 30, assim, porque a gente, claro, tem conhecimento, mas nem sempre a gente tem a infraestrutura, mas eu acho que justamente tendo um laboratório forte com vários alunos que vão lá pesquisar, a gente vai podendo exigir, vai podendo fazer, né? Então, Verdade. a ideia, eu e a Carla, a gente vai adaptando lá, vai botar umas cortinas, vai pendurar um balanço, vai fazer algumas coisas que aos poucos vai criando as condições, né? Então, acho que Eu já marquei a reunião com o diretor lá para ver o que a gente pode fazer de verdade. E aí eu fui no consultório da Tainá, uma aluna minha em Bagé, me apaixonei, né? Consultório, coisa mais linda, a sala, a atualização, tudo que ela tem. A Tainá tava lá em Caxias, não tava? Isso, a Tainá, aquela menina, coisa mais querida. Muito querida, muito querida. E aí ela, nossa, trabalho muito bom. Muito bom. E aí eu daí já peguei umas ideias, ela já nos deu uns sites lá, a conta tudo. O Bagé tem que ser pela internet, né? Não tem como conseguir as coisas lá, né? E aí ela tem até em Novo Hamburgo aqui uns materiais bem interessantes para salas. Vocês têm TO na clínica com vocês? Temos. Agora temos. Que bom, isso é muito Que bom. bom. Nós queremos que a URGS abra um curso de TO, que está precisando de Ah! universidade. Ia ser- bom. É uma demanda, né, Carla? Eu fiz um movimento bem lá por 2015, 16, mais ou menos. Só que aí teve aquele problema do pessoal da saúde coletiva e a troca de reitor, então aí não se falou mais nisso, aí veio a pandemia, aquela coisa toda, né?
Mas parece que no final do ano passado eles retomaram as discussões, porque eles me pediram a documentação que a gente tinha feito na época. Então, bom. quem sabe, né? Eu acho que tem que ter, Eu acho que tem que porque ter. aí tem que criar um núcleo interdisciplinar para atender esses casos aí, das questões corporais e crianças. Exatamente. A gente tem muitos dos casos que a Raquel mostra lá, tem um que está me tirando o sono de noite, né? Então, esse até se eu tivesse autorização, eu ia mostrar uma adaptação que eu inventei lá que um dia funcionou, mas no outro já não funciona. Então, a coisa não é fácil, não é simples. Não. É verdade. Tá passando direitinho o vídeo. Legal, Deixa eu avisar lá meus alunos que eles já podem entrar. Eu tô com a internet, não tá muito boa, tá? Qualquer coisa vocês me avisem se começar a trancar. Tá bom. Geralmente com o Zoom eu não tenho problema, eu tenho problema mais com o Meet. Ah, o meeting dá uma travada. Dá umas trancadas, mas o Dá. Zoom eu não tenho, costumo não ter o problema. Vamos ver. Tu lembra de uma pista que eu tinha comprado, cara? E aí eu não deixei lá, porque era meio grande. Estou mandando para as alunas. O que é? Eu comprei uma pista, lembra? E eu acabei levando lá para a clínica, mas as mulheres foram tentar montar e é muito gigante. Depois Muito eu vou te mandar a grande. foto. Eu dei de presente para os filhos do professor Jefferson. Jefferson, leva para casa que isso aqui não vai dar certo aqui. Que até nós montar e desmontar leva um dia, entendeu? Eles estão agora acho que mais de 2 horas. O irmão mais velho ajudou a montar. Aí eu mandei Sério? para as gurias agora. Ela é muito comprida. Eles adoraram, né? Imagina. Imagina. Eles têm uma casa, daí lá eles podem deixar montado algum quarto de brinquedo, tá bom? Eu queria uma pista para umas crianças que adoram pista e carrinho, mas eu achei no final ficou muito grande, assim, não deu certo. Da onde são essas outras que está sendo anunciado para o curso? Josi, me ajuda, mas a Pécia é uma TO de... Léo, baixa um pouquinho o volume para nós. A Pécia é de São Paulo, né? Ela foi professora da Unifesp, ela ainda segue como voluntária lá. Ela tem formação com o No Prestes, Bobat. Ela é né? professora do Bobat também, né, Josi? Professora do Bobat e fez formação com o Prestel em movimentos gerais. Ai, que legal! Olha só. Vai ter uma palestra que vai ser com ela Que durante legal. a jornada. A Lisondo e a Marisa, que aparecem ali também, elas são psicanalistas, elas desenvolveram um questionário, que é o Prisma, Que semelhante legal. ao ADOS, mas com um outro objetivo, que o objetivo não é meramente de diagnóstico, mas é para acompanhamento, para avaliar o quanto ao longo, né, do tempo de tratamento, o tratamento vem sendo efetivo para crianças no TEA. Que E legal. quem mais? E a LASNIC tem os temas LASNIC. livres, que a gente vai apresentar 2 casos clínicos que são atendidos na Horizontes, com supervisão da Marie Christine e da Pécia, né, das duas juntas. E Legal. é isso, é isso. A Acho que LASNIC, ela vai ocupar a maior parte do espaço, né? Até porque temos que aproveitar bastante a vinda dela. Com certeza. Daí tem tradução simultânea, como é? ela fala português? Ah, ela fala português?
Fala. Ela é franco-brasileira, que ela fala Ah, que português. legal. E aí ela tem muito caso que ela atende com o pessoal do Boulanger. Isso. Ela que Sim, nos isso eu A mostrou. Muriel lembrava. Chauveau e tudo mais. Então, ela o tempo todo fala das questões de corpo, né? Ah, que legal. Exatamente. Ela trabalha direto com uma TO e uma osteopata, né? Que legal. A Annick Boulier e a Muriel Chauvet. E As a duas, Raquel também trabalhou com ela um e a bom tempo. Raquel trabalhou muito tempo com ela também, Uhum. né? Então, ela fala o tempo todo das questões de corpo e ela mostra nos casos, ela traz casos clínicos que ela apresenta, e aí ela mostra muito dessas questões do corpo que estão implicadas na constituição do psiquismo e que, quando, né, se está bastante atento a tudo isso e se faz todo um trabalho com esse conjunto, as possibilidades da gente reverter possíveis tendências genéticas que a criança tenha para vir a desenvolver não só o autismo, mas algumas, né, outras questões de neurodivergência, a gente consegue reverter, minimizar, e principalmente com quanto mais precoce é o atendimento, né? Trabalho com Exatamente. bebês prematuros, Exatamente. que Perfeito. elas fazem também. Vamos começar então, meninas. Eu vou apresentar vocês então. Primeiro, eu quero agradecer muito em nome da Horizontes a presença da Carla, da Ana Paula. Acho que são profissionais exemplares que nós temos aqui no Sul e que têm um trabalho tão lindo de parceria, desses atendimentos conjuntos, que eu acho que fala muito também sobre a nossa prática clínica na Horizontes. Então, esse evento, claro que é um evento preparatório também para a jornada, o quanto que é importante essa equipe transdisciplinar, que a gente tanto levanta a bandeira e que vocês também vêm fazendo na prática de vocês. Então, quando nós pensamos, a gente vai montando, né, todos os convidados, vocês foram uma das primeiras que veio, né, na nossa cabeça, assim, muito também por a gente estarmos juntas o ano passado em Caxias, quando a Raquel Cassel veio. E a gente conheceu a Carla, né? A Ana Paula a gente já se conhece de uma longa data, para poder chamar também, fazer um chamariz para as outras áreas que não só os psicólogos, da importância de ter esse olhar transdisciplinar, interdisciplinar na prática clínica com bebês, né? Ou crianças maiores com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é um prazer tê-las aqui, que a gente possa, mesmo a Ana estando aposentada, que ela possa estar aqui, né, virtualmente também, junto com a gente, e a gente cada vez aprendendo mais. E, Carla, te queremos mais com a gente em outros eventos. Então, eu Que bom. vou te apresentar, vou apresentar vocês, a Carla de Almeida, então é graduada em fisioterapia, especialista em fisioterapia neurofuncional, mestrado e doutorado em ciências do movimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Universidade de Barcelona, participa de grupos de estudo cérebro neonatal, me corrige qualquer coisa, tá, Carla? Professora associada 3, com dedicação exclusiva na URGS, faz parte do comitê gestor da pessoa com deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, fez formação FINE em Madrid, introdução ao NIDCAP em Barcelona, NIDCAP da América Latina, formação nível 1, né, do sensório motor do André Boulanger. A Ana Paula Ramos, então, é fonoaudióloga, pós-doutora em letras, docente titular do Departamento de Saúde e Comunicação Humana da URGS. E acho que é isso, meninas. Tem muito currículo aí, a gente quer aprender muito com vocês essa noite, né? É um prazer recebê-la, então, receber vocês. Então, tá. Eu peço só quem puder, assim, gentilmente ligar as câmeras. A gente gosta muito de ver vocês, né? E podermos estar todos aqui juntinhos hoje
para prestigiar as meninas que fizeram esse encontro com tanto carinho para nós. Hum. Então tá, eu e a Ana, nós vamos fazer uma dobradinha aqui. Mais ou menos combinou fazer uma dobradinha. Então, assim, eu também queria agradecer muito, né, o convite de falar aqui hoje, falar sobre um assunto que eu ainda estou aprendendo. Vou dizer que quando começa a falar o currículo da gente, a gente pensa assim, puxa, a gente já passou por tanta coisa, né? Mas eu me sinto assim, engatinhando nessa fase, nesse assunto para falar sobre o transtorno, né, do espectro do autismo. Então, realmente, eu acho que eu aprendo muito mais do que eu consigo ensinar nesse momento, né, para falar sobre isso. Então, eu queria agradecer a vocês por esse espaço, né, e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui e de estar dividindo com a Ana, que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Ela disse que vai se aposentar, mas ela acha que vai se aposentar, né? Até se desligar ainda vai ter algum tempo aí Não, pela a gente frente. a gente se encontrou, não vai se perder. Não Eu vai se queria perder, a só gente fala isso. fazer A uma, gente fala isso. Não vamos se só perder. fazer um agradecimento também antes de a Carla começar a apresentar, que depois ela vai apresentar algumas coisas e a gente depois vai falar um pouco, comentar. Dizer assim, eu acho que é importante dar um depoimento bem rapidinho, assim, que esse nome NID, né, a gente chama NID, Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Infantil, ele não é de hoje, ele vem de Santa Maria, até acho que está a Fernanda Castro aí, não sei se é a minha aluna, a Fernanda Castro que está aí, ligada aí, das ex-alunas de Santa Maria, que fez mestrado lá, porque desde Santa Maria, eu fui para lá em 2007, em 2008, 2009, ali eu já comecei a orientar os mestrados, os primeiros, e a gente já começou um projeto interdisciplinar de atendimento de físio, fono, TO e psico, dos casos de intervenção precoce, né? E aí, na época, a gente começou as pesquisas com bebês, usando os sinais PREO e o IRD, e agora, quando eu vim para a URGS, eu encontrei na Carla a parceira interessada em aprender isso, porque também, como eu, se interessa pela primeiríssima infância, né? Tem o trabalho da PIMP, o trabalho de intervenção precoce, e a gente, então, está às sextas à tarde fazendo esse trabalho conjunto, sob condições, assim, que são as condições do serviço público no Brasil, né? Mas com muita boa vontade, muita aluna querendo aprender, então todos estão convidados, se quiserem ir lá conhecer um dia, ver como é que é a nossa batalha lá no nosso espaço, né? Então é um prazer estar partilhando um pouquinho dessa experiência que a gente já construiu aí faz um ano, né, Carla? Mais ou menos que a gente já fez um ano, agora estamos no segundo ano de trabalho conjunto, mas falar também uma coisa, só que eu esqueci de talvez botar no meu currículo lá, eu sou terapeuta fellow do DIR Floor Time, né? E é uma referência, depois vou falar um pouco sobre isso para vocês, porque eu acho que é uma proposta que se alinha um pouco com a psicanálise, que também é uma especialização que eu fiz. Então, tenho essas formações em paralelo além da linguística, que dizem um pouco desse desejo da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Então, agora eu vou deixar a Carla falar, depois a gente conversa mais. Então, tá, vou botar aqui uns slides. Eu fiz um slide mais para ter uma sequência de pensamento. Estão vendo, né? Tá. Então, a palavra, né, que a gente pensou para o título, quando a gente pensou em falar juntas, né, eu e a Ana, foi exatamente esse, assim, né, da habitação do corpo, que isso a gente discutiu lá em Caxias, ano passado, quando a Raquel veio para falar de Boulanger, que ele falava sobre isso, né, a habitação do corpo. E como a gente trabalha com bebês, às vezes, tão pequenos, né, tão precocemente, a sensação que a gente tem é que eles ainda não habitaram o seu corpo, e isso leva um tempo. E então a gente achou legal de trazer esse título, né, de habitação do corpo, a linguagem, e essa intervenção interdisciplinar com sujeitos autistas.
A gente pensou também, a gente vai falar dessa intervenção interdisciplinar, Ana, até vou te pedir assim que sempre que tu achar, durante os meus slides, tu achar que pode interferir ali, fica bem à vontade, porque eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Para falar da intervenção. E eu vou trazer um pouquinho essa parte da fisioterapia, porque a fisioterapia, ela, por muito tempo, ela não estava diretamente ligada à criança com as disfunções sensoriais e o TEA em si, né? Porque, às vezes, a gente tem uma alteração de movimento, mas às vezes ele é imperceptível e o fisioterapeuta ele fica muito estigmatizado nessa questão da alteração do movimento. Então, muitas vezes esse bebê crescia, né, e acabava que depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ele procurava, a família procurava ajuda nisso, né, e às vezes ele já estava até caminhando, então o fisioterapeuta ele não, acabava que não entrava nessa equipe interdisciplinar. Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos já, né? Então, eu trabalho com intervenção precoce há mais de 20 anos. E eu sempre falo muito sobre isso, que nos últimos 10 anos, os bebês eles têm chegado mais. E antes eles chegavam para a gente com quase 1 ano, ou até mais de 1 ano, 2 anos, onde a plasticidade daqueles primeiros 1000 dias já tinha se perdido, né? Então, foi uma grande bandeira que eu levantei desde sempre. E quando eu busquei trabalhar essa questão cérebro neonatal, era exatamente isso que eu queria. Eu queria estudar o cérebro do recém-nascido, né? E nesses primeiros meses de vida que eles estão uma maneira bem frágil, né? Estão super fragilizados e então, a ideia era essa, assim, é uma intervenção precoce mesmo. Então, o fisioterapeuta, muitas vezes, eles ficavam de fora dessa equipe interdisciplinar. E quando... Tá tudo bem no meu áudio? Tá Que às tudo vezes ele dá uma, bem. ele dá Às uma vezes, mas travadinha. ele vai. Tá. A internet aqui não é muito boa. Então, a intervenção precoce sempre foi uma bandeira que eu acabei levantando muito, e como a Ana falou, a gente se encontrou ano passado, porque as duas trabalham com a intervenção precoce, né? E quando a Ana traz essa ideia mais psicanalítica, eu posso dizer que foi uma forma que parece que abre a cabeça, né? Começa a enxergar por outras frentes, outros prismas, isso é muito legal. Então, eu botei aqui, a Ana já falou um pouquinho da NID, né, que é o Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Infantil, da EZFID, que é esse trabalho que a gente faz ali no campus olímpico, no Jardim Botânico. Esse grupo foi o primeiro grupo que a gente fez, então, as meninas até da Fono já são formadas, né? E, então, esse foi o primeiro grupo que começamos a atender todas juntas. E a ideia era bem essa mesmo, atender juntas. Como a Ana falou também, seria muito bom se a gente tivesse outras profissões junto, mas quem sabe, né? Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. Tem que E dizer essa que uma daquelas ali que aparece que é físio já é praticamente uma fono hoje. é Essa assim. menina aqui, ó, essa do lado da Carla, eu brinco com ela que ela é mais fono que nós. Um dia a fono não foi, ela estava fazendo todo o trabalho sozinha, que essa é a É ideia isso aí. mesmo, né? Que para É a essa a primeiríssima ideia, infância, exatamente. a gente tem que brincar, estimular a comunicação, linguagem, corpo, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Então, essa tirinha que eu trouxe aqui é uma tirinha que eu gosto bastante, que eu passo para os alunos, né? E falando, então, cérebro neonatal, do lactente com TEA. Muitas vezes a gente tem a ideia que a alteração, isso é o Muratori que fala, a alteração que se acreditava, né, era que a criança com TEA, bem, bem precoce, eles teriam alterações nos seus órgãos sensoriais. E depois se viu que não, que essa conectividade neuronal, né, ela tem excessos de conexões locais e falhas na maior distância entre as diferentes partes do cérebro.
E é isso que acaba causando, né, esse transtorno para esse sujeito, para essa criança, que depois vem todo o resto, né, em cascata, assim, conforme ele vai desenvolvendo. E uma das coisas, como eu falei antes, né, que o movimento, ele acabava não sendo o foco das terapias, né, dos atendimentos interdisciplinares. Então, de 5, 10 anos para cá, tem vindo pessoas estudando sobre isso, estudando sobre as alterações de movimento da criança com TEA. E uma das coisas que a gente fala que, se a gente for ver o DSM, né, apenas o comportamento de repetição tem a ver com a questão motora, e eles não falam mais nada sobre a questão motora. Então, as pessoas começaram a estudar isso e começaram a ver que o comportamento da criança com TEA tinha sim, né, em 88% dessas pessoas, tinham sim alteração motora. E aí, o fisioterapeuta, então, ele passa a integrar mais essa equipe, porque a gente acredita que seja por aí, através do movimento, a gente consegue acessar essa criança, né? E aí, que alterações motoras seriam essas? Então, a gente fala lá das tarefas manuais, né, que são alteradas, as assimetrias, seleções manuais, a coordenação motora grossa, alteração de equilíbrio, alterações posturais, isso a gente vê muito nos nossos bebês, né? E que muitas vezes, como eu falei antes, isso passa desapercebido pelo pediatra, que geralmente é o profissional que está diretamente com esse bebê. A família já percebe essas alterações, fala para o pediatra diz, não, vamos esperar, cada um tem seu tempo, né? E aí isso vai aumentando durante todo esse processo. A família vai se angustiando, e aí muitas vezes eles procuram outras opiniões, eles querem ver outras pessoas, querem que fale sobre isso, e aí consegue se perceber essas alterações, então, no movimento do bebê e as interações dele com o meio, né, no seu ambiente. Então, essas alterações motoras, elas podem ser vistas muito cedo, precocemente, é uma das coisas que eu sempre falo isso para os alunos, né? Sempre falo com as famílias que a gente consegue ver essas alterações motoras nessas crianças desde muito cedo. E, e aí, a gente vem para essa fase sensório-motora, que é uma fase extremamente importante para esse bebê, onde ele está articulando as questões sensoriais que chegam às questões motoras que saem. E é aí que a gente consegue, então, perceber, né, as alterações, e é nesse momento que esse bebê precisa habitar o seu corpo, né? E o que seria esse habitar o seu corpo? Então, isso a gente já sabe há muito tempo, né, que é essa construção conjunta do motor e do psiquismo em dois aspectos fundamentais. Eu e a Ana, a gente sempre fala da questão corporal, da imagem corporal que esse bebê ele vai produzindo nesses primeiros meses de vida. A percepção do seu corpo, a percepção do movimento que ele vai construindo através dos objetos, das pessoas, do seu espaço, com a mãe, principalmente, né? A mãe que pode ser representada por qualquer um, o cuidador principal, vamos dizer assim. Eu vou falar em mãe para generalizar o cuidador principal, que geralmente é, né? Que a Ana, eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso, que são as representações, os desejos dessa criança com essa mãe, com esse corpo, né? Que vai, então, se criando a imagem corporal desse bebê. E a criança com TEA geralmente tem isso bastante alterado, então é como se a gente tivesse que começar do começo com eles, né? Do começo mesmo. E o que nos importa, assim, nessa questão do movimento, né? São essas entradas sensoriais que vão fazer com que se construam as vias de conexões cerebrais extremamente importantes, né? Para essa arquitetura cerebral futura, tanto cognitiva, motora, funcional, as estimulações sensoriais, as estimulações motoras que vão criando, então, a parte psíquica dessa criança.
junto com toda essa relação que ela vai ter, né, com o outro, com a mãe, com o outro onde ela está inserida. Isso vai ajudar, então, no próprio controle do movimento, na percepção do próprio corpo, na formação do cognitivo desse bebê. Então, tudo isso a gente tenta buscar nesses primeiros meses de vida. E parece uma coisa inalcançável por muitas vezes, né? Com algumas crianças, dependendo da gravidade dessas crianças, às vezes parece que a gente não vai conseguir. Mas então tem isso, que a gente inicia todo esse processo de estimulação, né? Para que essas coisas que eu falei agora, elas se contemplem. Então, como que a gente avalia precocemente esse bebê através do movimento? Todas essas imagens que tem aí, tá? Ou são imagens da minha filha, que eu mesmo coloquei, essa anterior foi da minha filha, ou foi criada por inteligência artificial, tá? Só para dizer, né? Para deixar claro, assim. Então, a gente vem com General Movements. O General Movements é a forma que a gente avalia os movimentos gerais do bebê. A fisioterapia, ela tem o General Movements muito, assim como uma fase inicial de movimento, que através dele a gente já percebe se tem alteração desse bebê. A alteração do General Movements não vai nos dizer, não, essa criança vai desenvolver TEL, ela, enfim, não. A gente sabe que tem alteração neurológica, porque os GMs, eles começam lá na 10ª semana de gestação, e eles vão mais ou menos ali até 3, 5 meses de vida, através dos FIDITs, né? Vocês falaram que do Prent, né? Ele que estudou isso na década de 80, 90. E aí, então, ele trouxe essa contribuição muito importante para esse bebê prematuro e para esse bebê muito pequeno, que são bebês extremamente sensíveis. Então, através do General Movements, a gente já percebe se existe alguma alteração nesses movimentos, através da complexidade. Deixa eu só ver se eu consigo passar o vídeo que não está aqui. Nesse vídeo também, esse aqui é do meu afilhadinho. A gente avaliou ele. Então, a gente consegue perceber a complexidade dos movimentos já no bebezinho recém-nascido. E logo em seguida também. Então, o próprio movimento já nos diz, né? Frente eu falo da complexidade, que são movimentos que têm que ser complexos, e esse bebê que se mexe, ele já tem complexidade nos movimentos, ele já consegue dedilhar. Dedilhar é uma coisa super complexa. Ele faz movimentação de abdução, abdução, de membros superiores, de membros inferiores. E são movimentos variados, fluidos. Aqui ele estava com 40 semanas, ele praticamente recém-nascido, ele nasceu um pouquinho antes, com 39, mas quando ele já estava em casa, eu já avaliei. E são movimentos fluidos, né, que partem de um ponto para o outro, não são movimentos muito simétricos, sempre os mesmos movimentos. E aí, a Agers Algra, que é uma neuropediatra excelente, que eu também ela é uma pesquisadora, né, já há bastante tempo. Ela classificou esses movimentos, que ela foi aluna do Pletner também, e ele não tinha classificado nesse formato, mas eu uso até hoje a classificação dela. Eu acho bastante interessante, né, que diz se a criança tem uma movimentação normal ótima, uma movimentação normal subótima, onde ela tem menos fluidez, que é o caso desse bebê, ou se é levemente anormal, ou definitivamente anormal, que daí tu tem já como ter uma base do que tu vai indicar para esse bebê. Então, quando o bebê ele tem uma avaliação levemente anormal ou definitivamente anormal, é um bebê que deve ser já encaminhado para a intervenção precoce. Dentre outras coisas, né? Eu estou focando agora no movimento mesmo. E o Raiol, ele trouxe em 2022, ele pegou
crianças maiores que tinham diagnóstico de TEA e olharam lá para trás nos seus GMs quando eles eram avaliados lá no início da vida. E teve uma grande associação com as crianças que tiveram alterações de genes. Então, toda criança que tem alteração de gene, a gente tem que ficar atentos, né? Mas, obviamente, não necessariamente ele vai diagnosticar com TEA ou algum outro transtorno. Mas eu acho que é uma forma de avaliar bastante importante, assim, que a gente tem que levar bastante em consideração. Então, o movimento em si, né? O que a gente presta atenção e o que nós, profissionais da saúde, não estou falando de fisioterapeuta agora, estou falando do profissional da saúde, seja ele qual for, ele já tem que ter esse olhar, tanto dos GMs como desses, do movimento, né? Como o movimento está para esse bebê. Então, a gente sabe que o bebezinho, quando ele nasce, ele ficou ali por mais ou menos 40 semanas, né? Um espaço líquido, onde não tinha gravidade, onde ele era alimentado, e podia se movimentar tranquilamente. Claro, com o passar do tempo, esse fica um espaço diminuído e até então ele nasce. Quando ele nasce, ele tem um espaço gravitacional, né? Que é a gravidade agindo sobre os movimentos dele. Então, ele começa a ter acesso a essas informações táteis, proprioceptivas, vestibulares, que vai fazer com que ele recrute, então, posturas tônicas, para que ele continue a se movimentar. E, a partir disso, então, ele constrói o controle do seu corpo. Então, toda essa formação do movimento ela é muito importante desde o começo, desde sempre, né, a gente diria. Então, o que eu queria chamar mais atenção, como eu falei, para todos os profissionais da saúde, né, estarem atentos aos seus bebês. Eu dividi um pouquinho em trimestre, porque eu acho que é interessante e fiz de uma forma bastante generalizada. Primeira coisa, então, que a gente tem que ver é esse pobre repertório dos GMs. Um bebê que tem hipotonia já de começo, um controle de cabeça muito frágil, muito fraco. Ele é um bebê que a gente tem que ficar bastante atentos. A hipotonia geral do bebê é um grande sinal de alerta. O não fixar o olhar também é um grande sinal de alerta. Ele não ter o segmento visual é um grande sinal de alerta. Mãozinha fechada, polegar adulto, bebê muito irritado, irritável, né? Qualquer coisa chora o tempo todo. Então, isso são sinais que a gente tem que estar bastante atentos. Precisa fazer avaliações mais específicas. No segundo trimestre, que ele deve estar já explorando o espaço, a sua volta, né? Já senta com apoio. Então, esse bebê a gente tem que cuidar quando continua essa hipotonia, quando ele permanece em posturas assimétricas. Esse bebê que tu coloca de barriga para baixo, em prona, ele chora muito, ele não suporta a posição prona, ele não consegue rolar, ele já tem que estar rolando. Também são sinais de alertas, né, que tu tem que estar atento à forma como ele olha, à forma como ele interage já com o seu meio. O bebê, a partir do segundo trimestre, ele já tem que estar interagindo muito com o seu meio. Seja com olhar, seja com gesto, né? Seja com movimento. Então, ele precisa estar interagindo já com o meio a partir do segundo trimestre. Então, é super cedo. Então, logo ele já interage com o seu ambiente. E cada vez mais. Então, cada vez fica mais visível, né? Se esse bebê tem sinais de alerta. No terceiro trimestre, 6 a 9 meses, que ele já tinha que estar explorando o chão, explorando a sua volta, manipulando, usando a boca para exploração sensorial. Ele não faz isso. Ele é um bebê muito paradinho, é um bebê que não interage, ele é um bebê quietinho. E é aqui que eu digo que eu vou trazer a minha fala, que eu falei lá no início, quando a família começa a se dar conta disso.
porque o irmão foi diferente, porque o vizinho é diferente, o primo é diferente. E aí, então, eles começam a fazer a queixa, eles começam a dizer, não, tem alguma coisa errada com o meu bebê. Ele não senta, ele não controla a cabeça. Então, ele tem sinais de alertas que a gente tem que ouvir, a gente tem que perceber. E eu falo do pediatra, mas qualquer profissional que diga, não, ele tem o seu tempo de desenvolvimento. Pela DCM, que é um dos, desculpa, CDC, que é um dos grandes pesquisadores na área, né? Eles falam que o bebê, ele tem ali uns 2 meses de atraso dentro dos marcos motores, né? A partir disso, a gente precisa se preocupar. E a gente precisa indagar essa família, tá, mas o que que realmente te preocupa? Porque essa família tem que ser ouvida. E isso é muito importante. No quarto trimestre, então, né, que tem a parte das transferências, que ele já fica em pé, que ele começa a explorar o ambiente de uma forma mais antigravitacional, cada vez mais, né? Se deslocar nesse ambiente, e aí esse bebê ele não faz troca com esse ambiente. Então, no quarto trimestre, para mim, esse bebê já está muito claramente que ele precisa, muito antes disso, mas no quarto trimestre, eu diria assim que é a derrocada final, né? Ele precisa já estar em intervenção há bastante tempo, né? Mas aqui o CDC também diz, né? 9 a 12 meses é o período crucial para tu dizer, sim, essa criança ela tem alguma coisa, esse bebê tem alguma coisa. E depois, cada vez mais, conforme vai passando esse tempo, mais evidente ficam as alterações motoras, né? Contra essa gravidade, contra esse meio, né? Nesse meio, nas trocas, cada vez mais. O Posso bebê só, com... posso só fazer antes de tu entrar, o que é muito importante, que eu acho que a psicanálise traz, né, com a ideia de circulação pulsional nesses primeiros meses de vida, principalmente nos primeiros 12 meses, é que quando se fala em imagem corporal, né, é uma imagem, é um corpo que é marcado pelo olhar, pelo toque do outro, né, pelas interações. Então, o bebê ele vai se fazer objeto de prazer do outro na medida em que ele consiga entrar nessas trocas. Então, não é só os marcos. Claro que tem casos que a gente atende lá no NID, né? Que são mais graves e estão lá justamente porque esses têm claramente um atraso motor. Mas existe uma qualidade motora, que agora a Carla vai mostrar nos próximos slides, que é diferente nas crianças com TEA, Isso aí. e não necessariamente elas têm atraso no marco, às vezes até senta cedo e anda cedo, mas anda com uma qualidade que não define uma habitação corporal, que permita essa circulação pulsional e permita essa troca, essa interação com o outro. Então, por exemplo, tem um menino que a gente atende, que ele está andando antes que o irmão, mas ele anda para o nada, né? Então, anda a esmo, a gente não está conseguindo que ele pare para interagir com a gente. Ele descobriu o andar, mas ele anda sem parar, né? Não é um andar que anda para algum lugar com algum objetivo. E isso é bem importante, porque senão, porque isso é que diferencia uma fisioterapia que faça um trabalho inter e transdisciplinar, né? Que tem objetivo, obviamente, que a fisio tem que as crianças andem a fono, que as crianças falem. A gente tem esses dois objetivos, né? Que façam bons movimentos e que falem, que se comuniquem. Mas o nosso objetivo é que falem com o outro, que se comuniquem com o outro, que andem para brincar com o outro, né? Então, acho que isso é importante fazer essa ressalva aqui, né? Antes de a gente seguir agora para os sintomas do... Exatamente. E só, então, finalizando o que a Ana fala, dessa troca, né, funcional que ela fala, se esse bebê, existe aquela tríade, né, que é a mãe, cuidador, enfim, o bebê, o ambiente e o objeto. Então, se
um desses 3 ou 4 estiverem alterados, altera o todo. Por isso que a gente precisa estar realmente olhando para tudo isso, né? E realmente esse menino ele é um menino que a gente precisa, ele é desafiador, no caso dele, desafiador. Eu acho que essa é a palavra, assim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho assim do bebê com TEA, o bebê que tem o diagnóstico, né? Ou que provável tenha o diagnóstico. Porque às vezes ele tem tudo para ser o diagnóstico, se faz as avaliações para isso, mas ele ainda não tem o diagnóstico médico, eu diria, né? Que é aquele que vai trazer todas as questões legais, vamos dizer, para essa criança. Bom, então, o bebê com TEA. Isso também acontece, outro parênteses, né? Às vezes ele tem o diagnóstico e a gente percebe que não é, que é outro tipo de alteração. Então, esse bebê com TEA, ele tem uma dificuldade do domínio do espaço do seu corpo, né? E o que isso vai impactar, então? Ele vai impactar, como eu falei lá no começo, na formação do esquema e da formação da imagem corporal. O bebê com TEA também ele tem dificuldade de modulação sensorial. Como eu falei antes, ele recebe a informação sensorial, mas ela não é bem modulada, ela fica mais colocada em alguns espaços dessas conexões neurológicas, o que então causa, né, essa dificuldade dessa modulação sensorial, ele não consegue modular. E aí, o que isso vai impactar, né? Na construção das representações inadequadas, no próprio controle motor, e isso a Ana também sempre fala, que essa construção das representações inadequadas é como uma cascata, né? Ele não consegue construir as representações inadequadas, às vezes ele não consegue responder para a família aquilo que é desejado pela família, e a família acaba, então, que tem mais dificuldade nessa interação com esse bebê. Um adendo só, Carlinha, volta ali só para, porque daí eu vou botando para a gente já finalizando Ótimo. junto, assim. Se eu tenho dificuldade de modulação sensorial, tá? Que eu não sei lidar, por exemplo, figura e fundo auditiva, né? Eu posso ouvir como quem ouve assim, um rádio que não está bem sintonizado na estação. Estou dando um exemplo, fazendo uma metáfora aqui. A dificuldade de lidar com isso, o desconforto que isso me gera, me faz ter um evitamento, não escutar um fechamento. Aí não vai ter circulação da pulsão invocante, que é uma circulação fundamental para eu desejar me fazer ouvir. Então, de um ponto de vista pulsional, tem isso, não escreve prazer, né? De um ponto de vista da linguagem cognitivo, da dimensão cognitivo-linguística, se eu não consigo representar, extrair as invariâncias do que eu escuto, eu não consigo criar um esquema interpretativo da língua. Porque como é que eu sei que pato é o bicho e bato é do ato de bater? Porque um dia representei essa distinção pabã, que em português faz diferença de sentido. Então, eu tenho que estar tratando de múltiplos níveis da língua, mas para tratar essa relação do significante com o significado, aqui não do ponto de vista lacaniano, do ponto de vista da linguística mesmo, eu tenho que construir a representação do ausente. A representação do ausente objeto, a representação do ausente o outro, a representação do meu próprio corpo, né? Então, se a cada momento a minha desregulação sensorial é tal que eu tenho que fazer todo o percurso de novo para adaptar o meu corpo àquela demanda sensorial que eu não dou conta, eu não consigo ter representações estáveis para poder criar essas duas dimensões da linguagem. Por isso que precisa habitar bem o corpo para criar condições para interação, comunicação, linguagem. Então, senão ficam pedaços, assim, daqui a pouco repete uma propaganda, lembra de um nome, fala uma palavra em inglês, mas não consegue fazer uma dimensão coesa e com um construto amplo, né, do que a gente chama de língua.
né, de formação da língua. E também de como funciona o diálogo no eu e tu, né? Porque se não tem o diálogo tônico postural, se não passa a pulsão motriz, não vai passar invocante também, tá? Eu estou falando um pouquinho, falando das pontes para os psicanalistas entenderem, né? Essa relação do Ótimo, que está trazendo do corpo com a psicanálise. ótimo, perfeito. E aí, então, né, voltando aqui nas instabilidades das inibições, que é uma das coisas que também acontece com essa criança com TEA, isso vem no movimento para gente. Ele tem essa dificuldade de iniciar e de terminar as atividades. Ela não consegue usar o corpo para fazer o gesto ou para agir, né, naquilo que está se propondo, né? E isso tem a ver com essa instabilidade nessas inibições. E é uma questão cerebral mesmo, de transtorno cerebral mesmo, né? Junto com tudo isso que a Ana acabou de falar. Então, essa dificuldade na passagem do movimento ao gesto, né? Que essa criança tem, traz essa menor capacidade das respostas motoras, frente àquelas demandas específicas. E ele tem o tempo todo demandas específicas, né? E não falo só na terapia, durante a terapia, não. No seu dia a dia, ali, com a sua família, quando ele está sendo alimentado, quando está no banho, então no todo, né? Na escola. Então, existe essa menor capacidade de dar respostas motoras, e isso é o ciclo, aquele que eu falei antes, né? E aí, quem aparece, né? Aparecem os gestos repetitivos, que é exatamente isso que a Ana falou, né? Que Só é dando um essa. exemplo que aparece no feed quando a gente tá, como a gente vive falando de autista, o celular já sabe, manda tudo para mim, né? O negócio dos autistas de vídeo. Apareceu um vídeo, duas meninas muito parecidas, a irmã mais velha e uma menina autista, e ela tá fazendo assim na frente do prato de iogurte. Não consegue se organizar para começar a comer o iogurte. E aí a irmã dá o iogurte para a menina. E qual é o primeiro movimento que ela faz quando ela não consegue? Quando ela não consegue planejar e antecipar e habitar seu corpo para pegar a colher e ir lá pegar, ela faz um flapping. Então, nessa perspectiva que a gente trabalha do Boulanger, que a gente está tentando entender e trabalhar, né, Carla? A É, gente vê os gestos repetitivos como respostas primitivas, motoras primitivas a demandas que elas não conseguem lidar, sejam de planejamento e execução motora, sejam de respostas sensoriais, de dificuldade de modulação sensorial. exatamente. Quanto mais velhas elas são, né? Mais evidente isso fica. Por isso que o bom de iniciar essa intervenção cedo é tentar trabalhar nisso, né? Nessas alterações que ele tem cedo. Quanto mais cedo, melhor. E é isso, ó, acabamos de falar, né? Essa falta de transição do movimento, da antecipação. Antecipação é uma coisa do cérebro extremamente organizada, né? A construção dessas representações, então, isso tudo falta, né, no transtorno. Então, as interações difíceis, o desconforto ao toque, porque muitas vezes o que vem, né, da família, vem isso. Ah, ele não deixa que mexa, não, ele tira, se retira. Então, tem tudo isso que tem que ser trabalhado nesse corpo, né, nessa habitação do corpo. E aí, esse incômodo sensorial, né, que ele não registra o prazer na troca do outro, então ele não consegue trocar. E isso é uma coisa que a Ana também sempre fala, e quando a gente está fazendo essa interlocução com a família, a gente sempre tenta dizer para a família, né, que a gente sempre precisa buscar o prazer que seja bom para o bebê, para que ele possa registrar isso. Porque senão ele não registra, e aí fica esse ciclo, né, de afastamento, vamos dizer assim, do bebê quanto sujeito e da família. E aí vem o desencontro da comunicação, né? Que vem junto com o que a gente está falando. E aí as relações, então, elas são impedidas, né? E aí é preciso essa emergência da linguagem, dos gestos motores, que é o que a gente tenta
trabalhar com essas crianças, com os bebês e com as famílias o tempo todo. Ana, alguma coisa aqui? A gente já falou, né? Até se essa organização corporal que dá base para a comunicação não verbal, né? Porque pensando do ponto de vista da comunicação, para usar os termos que se usam no DSM-5, tem a comunicação verbal e não e que seria a linguagem e a fala, e a não verbal, que seria toda a gesticulação. De um ponto de vista enunciativo, a gente pensa que é preciso abrir um lugar de enunciação para o bebê e sustentar isso para ele, da parte do adulto, e ele, né, na resposta, demonstrar uma apetência simbólica e linguística e condições corporais de responder na sua multimodalidade, ou seja, com gesto, com sorriso, com olhar, com vocalização, para que ocorram as protoconversações iniciais. Se isso não acontecer, se houver um impedimento do lado do bebê por uma desorganização corporal inicial dele, por uma que acaba demonstrando uma falta de apetência simbólica, isso vai desorganizar, desarranjar toda a relação e a sintonia e sincronia entre ele e o cuidador, aquele que faz a função primordial ou função materna, e a dificuldade dessa pessoa fazer uma transitividade em termos bem psicanalíticos mesmo, né, de poder agir no complemento e no estabelecimento da demanda, né, do bebê para ela. Então, fica difícil interpretar um gesto que é sempre o mesmo e que repete, que é desorganizado. É mais fácil interpretar um gesto que tem uma boa fluidez, uma clareza de manifestação, né? Então, se o bebê até às vezes a gente fono e físio que atende essas crianças muito, a gente acaba entendendo quando está feliz, quando está triste, quando está nervoso, pelo contexto e tudo mais, mas é um esforço para o interlocutor, né? Fazer essas interpretações. E os pais nem sempre sabem como fazer. E aí é que se rompe a comunicação. E o nosso trabalho como fono e físio é criar as condições corporais e de comunicação para que o adulto mantenha essa sustentação de um lugar de enunciação. Exatamente. Então, como que a gente faz, né? A gente avalia esse bebê, o início sempre precoce, isso eu sempre vou falar. Uma das coisas que eu aprendi muito, então, com a Ana, com a Tainá, foi avaliar a fase do brincar. Isso fez toda a diferença para mim, toda a diferença, porque tu precisa saber onde está, né, esse bebê, dentro das fases do brincar. E eu acho que isso é uma das coisas bem importantes, assim, que todo profissional da saúde que trabalha com bebê e criança pequena deveria estudar isso, né? Que a forma do brincar, isso é muito importante. A gente também sempre coloca a família na sessão, então a gente nunca tira a família de deixar na rua, não, traz a família junto, eles precisam ver, eles precisam aprender, eles precisam, a gente também aprender com eles, né? Porque é uma troca, não é via de uma mão só. Então, a gente aprende muito com eles, com as coisas que eles falam, do seu dia a dia. Então, a gente vai estimular a percepção desse corpo, a parte sensorial é uma das coisas que a gente trabalha bastante, né? A estimulação sensorial. Para que a gente possa fazer aquela construção de esquema, de posição estática, de posição de movimento, do brincar, da imagem corporal, do desejo. Então, eu acho que isso seria esse elo, né, entre essa terapia transdisciplinar. Então, aqui a gente vai se basear, falei já do início precoce, a gente vai se basear na habilidade motora grossa, a gente vai se basear nos estímulos sensoriais desse bebê, a habilidade motora fina e o brincar, sempre junto, né? E o movimento compartilhado. Acho que isso é uma das coisas bem importantes, assim, para favorecer essas novas sinapses, as intercomunicações. Então, não adianta tu atender o bebê interdisciplinar, de forma interdisciplinar, e tu não ter esse movimento compartilhado. A gente associa muito a terapia motora com a linguagem, com a postura, né?
a gente traz essa questão da demanda e o desejo desse bebê, junto com a família, com a tarefa, com ele mesmo, dentro do ambiente onde ele está inserido. Isso aqui tudo já falei. Uma das coisas que a gente faz, né, é a orientação da família. Na orientação da família, isso a gente fala muito, bate bastante nisso, né? Que é o estimular o manhês, né? Que é aquela fala que a gente faz com o bebezinho, e as trocas que se faz com ele, né? O olhar, o toque, o carinho, o elogio. Isso desde cedo, desde muito cedo. Desde lá, quando esse bebê está dentro da barriga também, eu diria, até. Já faz isso, né? Toda essa parte do estímulo sensorial que a gente passa, né? Para a família fazer em casa, é uma das coisas que a gente sempre faz, porque o nosso atendimento é uma vez por semana, então a família tem que continuar com ele, né? Quando ele sai dali. E em relação ao movimento, é muito importante ensinar para a família as trocas de postura que a gente vai associar dentro do brinquedo. A família é importante que ela saiba também as fases do brinquedo, para ela observar, para ele poder evoluir dentro das fases do brinquedo. A gente sabe que a criança com TEA tem grande dificuldade, né, nessa evolução das fases do brincar. A gente vai trabalhar força com essa família, força de movimento mesmo, né? Porque esse bebê ele precisa. A gente tem bebês agora que o próprio pediatra diz, precisa ganhar força postural, porque senão não pode evoluir na questão da alimentação, na questão da fala. Então, eu acho que isso está tudo muito integrado, né, nesse primeiro ano de vida. E a gente, então, tem que fazer esses estímulos globais, né, desse bebê. Precisa também colocar as atividades desafiantes sempre, sempre. Então, se a gente está no nível do brincar, a gente já vai buscando outro nível, né? E a criança, para mim, agora falando bem pessoalmente, eu comigo mesma, a criança com tela é uma criança que me desafia muito. Às vezes, tu até fica bom por onde eu começo, né? Então, essas trocas, assim, com a equipe interdisciplinar é muito importante. E é isso, meninas. Aqui é o grupo um pouquinho mais completo, né? Eu trouxe essa frase do Henry Ford, que eu gosto muito. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória. Então, a gente está aí trabalhando em conjunto, né? Para fazer com que esse bebê, essa criança, consiga evoluir dentro desse processo. E é pronto. Acho que a gente foi falando junto, a gente tem um tempinho, acho, né? Não sei até quando, Manuela. Daí acho Não, que pode tem abrir falar, podem mais, falar. a gente pode abrir mais para as pessoas comentarem, né? Eu acho que uma coisa que é interessante falar, eu uso também para ajudar dentro da equipe os níveis de desenvolvimento emocional que estão dentro do DIR, né? Que é como obter atenção compartilhada, engajamento, troca bidirecional, manter a regulação da criança que passa por essas compensações sensoriais e para chegar no simbolismo, né? Então, a gente vai mostrando para os pais que, às vezes, apesar de uma criança, por exemplo, tem uma que a gente atende, a Carla vai lembrar quem é, tem 5 anos, mas ela tem uma mente de um bebê. E o tipo de demanda para brincar no corpo com ela é de bebê. A gente consegue que ela brinque como um bebê. Senão, ela está fazendo agarramento visual na lâmpada e botando coisas na boca e pulando. São as 3 coisas que ela faz quando. Mas se a gente regride para tentar uma percepção corporal, uma postura, ela consegue até brincar com uma bolha, consegue olhar para o que a gente faz, e ela até fala algumas palavras, mas a questão é que tem que estar muito sintonizado com o que a criança está sentindo e sincronizado, a linguagem sincronizada, simples, acessível, para que ela possa entender que a gente está entendendo o que ela está sentindo. Como a gente faz com o bebê. Então,
às vezes não é fácil a gente olhar uma criança de 5 anos e pensar que o que a gente tem que fazer nos casos das crianças que não se fez uma intervenção oportuna é regredir a uma estimulação como a gente faria com o bebê para refazer esse percurso. E eu queria dizer assim, por fim, e deixar aberto aí para perguntas, que a gente não desiste do pulsional nunca, né? Porque as pessoas dizem, tá grande, não fez a intervenção precocíssima ou oportuna, né? Seja o nome que se der, então tem que treinar, né? Claro que algumas coisas a gente às vezes tem que estruturar, porque a criança às vezes tá com muitos sintomas cristalizados, eu não digo que não haja algum tipo de treinamento, mas isso não significa desistir do pulsional, do prazer, seguir um pouco a liderança da criança, descobrir o que ela gosta, e esse é o trabalho com os pais, descobrir um jeito de brincar em que seja possível eles se encontrarem com as devidas adaptações corporais e de comunicação. Assim, finalizando só para fazer o último comentário e deixar aí que se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Eu fico encantada e fico querendo vocês na Horizontes. Eu e a Jaque, nós ficamos assim. A gente fala tanto do corpo, né? Da integração desse corpo com as questões de fono. Então, assim, é um prazer ouvir vocês. A gente fala muito da psicanálise, a psicanálise acaba nos banhando de alguma forma como terapeutas, mas, assim, unir a físio e a fono, eu acho de total importância para o desenvolvimento, desta criança. Olhar primeiro para esse corpo, para que depois as outras coisas vão se organizando, né? Eu queria saber, assim, uma curiosidade minha, né, do trabalho de vocês no NID. Vocês acabam recebendo, gurias, bebês bem bebês ou ainda não? Como é que é isso? Assim, a gente tem dois projetos concomitantes, tá? Que é a NID, que é esse núcleo interdisciplinar, e a gente tem a PIMP, que é um projeto de intervenção motora precoce, e gentilmente a Ana também está nos auxiliando nesse processo. Então, a PIMP, a gente recebe bebês bem pequenos, muito pequenos. Recém saíram do hospital, foram prematuros, então a gente recebe esses bebês muito pequenos. E conforme a gente vai indo, vai atendendo esse bebê, a gente consegue perceber se ele precisa de um atendimento mais interdisciplinar mesmo. Então, várias vezes esse bebê, porque antes eram dias diferentes, né? A PIMP num dia, a NID no outro. Então, várias vezes a gente levava os bebês da PIMP para a NID justamente por isso. Senão, esse bebê ele precisa de um olhar mais interdisciplinar. E acaba, então, que o pessoal da fono ali com a gente já começa a interferir bem no sentido bem positivo, assim, né? Começa a interferir desde o começo. E não só com relação à linguagem, mas o todo que eu acho muito legal, né? Na alimentação, na postura, nessa interação com a família. Então, O pense assim. comentar, assim, eu acho que é importante comentar, tem muita fantasma nas famílias atualmente, em função da divulgação sobre o autismo. Mas será que não é autista? Eles já, parece que me olham, não sei se eles descobrem, assim, telepaticamente que eu lido com isso, e já me faz a pergunta, né? Porque alguém se dispõe a escutar, já vem o fantasma, né? E aí a gente já desfez esse fantasma em vários casos ali, que a gente com certeza vê que não são. No E momento não não tem, é, dos que a exatamente. gente olhou até agora, dos pitoquinhos de menos de um ano, não tem nenhum que seja, que tenha sinais preô, né? Piscando. Mas a gente faz a intervenção também na alimentação. Tem um menino com síndrome de Down que a gente fez a intervenção, depois veio o feriado, eu viajei. Agora, outro dia já estava comendo a coisa mais fofa, super bem. Então, às vezes é um toque que a gente vai mostrando, né? E a gente filma e manda o que a gente faz para ali a mãe vê na hora, alguém filma e já vai para o grupo do WhatsApp, a mãe pode olhar em casa de novo se ela tiver dúvida, porque é um bebê diferente dos outros filhos que ela teve. Então, ela se atrapalha um pouco, ele tem uma hipotonia. Então, ao mesmo tempo que ele foi ganhando espaço e o robustez para sentar, a gente foi posturando ele também para se alimentar. E agora as duas coisas
emergiram juntas, né? E aí o prazer, ele gosta de comer, né? Então, e os pais estão ali no maior prazer, maior circulação, funcional oral, invocante, tudo junto ao mesmo tempo, porque é nessas cenas que isso acontece. Não é, a gente não cria só uma estimulação cantando ou fazendo manhãs. Isso acontece ao natural na hora de alimentar, na hora de trocar, na hora de ajudar a sentar, na hora de ajudar a deitar, né? Acho que o Vinícius tinha uma pergunta também aí. Ele tem. Vinícius, pode abrir teu microfone. Olá, meninas, tudo bem? Queria agradecer pelo evento, né? Eu sou aqui de Caxias do Sul. É um prazer imenso ouvir todas vocês e também queria parabenizar pelo trabalho e pelo evento, né? Pela fala. Eu sou psicólogo de formação, estudo a psicanálise também faz um tempo. E recentemente eu comecei a trabalhar numa clínica que é aqui de Caxias do Sul chamada Vida Físio, né? E foi onde eu me inseri com os primeiros contatos, assim, da fisioterapia, assim, sabe? E a partir disso eu comecei a perceber a questão do movimento, assim, né? Desse do corpo, e a gente estuda muito essa questão pulsional, né? Mas a importância que tem o movimentar-se para conseguir fazer as intervenções é riquíssima, né? Então, estou dando meus passos iniciais também nesse sentido. A minha pergunta vai no sentido assim, acho que a Ana Paula comentou antes ali de um período, ela até comentou que é diferente do significante lacaniano, mas que vai dando um direcionamento para o brincar, assim, né? Como se aquilo, de certa forma, daí ela falou da questão da linguística do Saussure ali, né? Onde aquilo vai dando como se fosse assim uma Queres que materialização eu assim. retome isso, Vinícius? Oi? A tua pergunta é que eu retome isso? Eu ia perguntar se a senhora pode falar um pouquinho sobre isso, se é possível. Eu achei muito interessante, assim, pro É que trabalho, assim, ó, assim. se a gente pensar no Saussure, né, ele tem a relação significante e significado. Então, o significante tem a ver com essa imagem do o som, né, a sequência de sons que fazem a palavra. E o significado, não tem na ideia da teoria do valor, né, o significado ele se faz por oposição. Então, para o bebê entender como isso funciona na língua, do ponto de vista de como a língua funciona mesmo, como é que eu relaciono o som com o significado, né? Então, vou pegar um exemplo aqui, a minha garrafinha, que a Tainá me deu, né? Garrafa d'água. Para eu entender que isso aqui é garrafa, eu tenho que ter visto várias garrafas, ouvido essa palavra e relacionar. Mas como que eu vou relacionar a palavra garrafa se eu não tenho uma imagem desse objeto representada na minha memória, se eu não criei uma memória disso, né? Então, se a cada momento que eu vou pegar a garrafa, eu tenho que lidar com múltiplas variáveis de instabilidade do meu corpo, do sensorial visual, do sensorial tátil, né? Fica difícil eu conseguir construir representações estáveis, tanto dos objetos visualmente, quanto da relação deles, né? Que neste caso, garrafa tem um significado bem concreto, um significante. E daí imagina para coisas que não são concretas, mais difíceis ainda. O que eu quis dizer é que isso é diferente do uso que o Lacan faz dessa relação significante-significado, porque o Lacan propõe que a gente escute essa cadeia significante porque é ali que emerge de vez em quando, né, coisas do inconsciente, né? Claro que tem uma relação lá no fundo, mas aí é mais para pensar, né, como nessa cadeia o analista escuta a cadeia significante e a partir daí fisga, né, lances aí do inconsciente. Mas essa criança ainda está num período anterior em que ela está tentando entender como funciona a língua, né? E é por isso que a gente diz que sem uma representação estável dos objetos, sem eu poder antecipar o que vai acontecer, como é que eu ajo, né? Como é que eu me movimento para jogar bola com a Ana, que as crianças com autismo, a gente dá uma bola para elas, a gente joga, elas pegam, daqui a pouco elas viram de lado e jogam para outro lado. Ela não está me evitando, ela não sabe para que lado jogar, ela não consegue programar a sequência de ato motor.
E aí o outro, não joga comigo, desiste, né? Qual é o trabalho terapeuta? Não, não desiste, vem cá, vai um atrás, ajuda, facilita motoramente para ela continuar jogando, né? E ajuda, às vezes tem que ser uma bola de um certo peso, que dê uma certa um certo sensorial, dando exemplos assim de coisas que eu e a Carla vamos pensando junto nos casos, ou bota num balanço, ele consegue olhar. Então, são múltiplas variáveis que a gente vai fazer em conjunto para viabilizar o quê? A troca. O nosso objetivo maior é a troca, a interação social, porque é lá que eu vou construir essas imagens, essas representações e a compreensão e produção da linguagem. Acho que a Gabriela Frel fez uma pergunta ali, cara, dá uma olhadinha no coisa. Ela diz, essa noite foi um momento importante para pensar o corpo. Poderiam falar um pouco sobre a apresentação dos GMs e reflexos primitivos em interação com o tônus muscular? Ela pergunta. Acho que é uma aula grande, mas assim, vê se tu quer comentar algo. Olha, eu já estudei um pouquinho esses GM, mas esse negócio não é fácil. Eu fiz uma pesquisa já também. Vou tentar, tá? Então, assim, os GMs, eles são movimentos que eles emergem da subplaca, que não é cortical. Então, os neurônios, eles migram, né, da margem germinativa, ali dos ventrículos laterais do corpo, eles migram e vão e param na subplaca, que é abaixo da placa cortical. Isso muito cedo. Imagina 10 semanas gestacional. 10 semanas, são 2 meses de gestação. Então, a placa, o tubo neural está fechado, o sistema nervoso está em construção e tu já tem essas conexões ali, né? Então, isso está ali na subplaca. Aquilo ali mostra, através, né, das vias que descem para fazer o movimento, então elas já fazem essas sinapses ali e o movimento general, não, general movements, ele acontece. Por isso que eu digo, quando essa criança tem uma alteração de proliferação neuronal, de migração neuronal, de sinapse ali na subplaca, isso tudo vai remeter ao movimento. E o reflexo primitivo é diferente. Reflexo é aquilo que é estímulo e resposta. Ele está mais ligado os primitivos, principalmente, né? Eles estão mais ligados à medula e tronco cerebral. Então, o reflexo primitivo, ele está ali. Tu estimula, ele responde. Tu estimula, ele responde. Ou não, né? Mas o movimento geral não. O movimento geral, ele está ali o tempo todo. Está ali o tempo todo. Está ali o tempo todo. Tu não precisa estimular. Ele está ali. Sabe? Quando a criança, o bebezinho, já tem alteração neurológica, tu vai ter alteração de movimento dos GMs, mas talvez, dependendo de onde é a lesão, tu não vai ter alteração de reflexos primitivos. Tudo vai depender dessa interação, né, de sistema nervoso central alto para o sistema nervoso periférico. As duas coisas podem acontecer. Ele pode ter alteração dos genes e ter alteração também dos reflexos primitivos. E os reflexos primitivos, muitas vezes ausentes ou exacerbados, eles também estão dizendo que essa criança tem algum problema neurológico. Não sei se era essa a pergunta, mas alguma. Excelente saber isso, né? Porque bem prático, como tu está explicando, Carla. Não, Isso é eu super importante. agradeço muito, foi muito didático, né? Eu acho que a minha pergunta, eu acho que precisa ser localizada também, né? No lugar de professora, né? Em EMEI, né? Então, é desse lugar e dessa didática, né? Que vem a pergunta, né? Porque é difícil a gente conseguir espaços, né? Para conseguir compreender essa corporeidade, né? E entender o que está acontecendo, né? Nessas relações. Então, muito obrigada, foi muito didático e eu acho que deu, assim, um embasamento legal para conseguir também ler mais sobre isso. E Obrigada. o tônus, que eu não falei, ali que eu fui ver de novo a pergunta, né? Pergunta também do tônus, né? O tônus
Tá aí. É sério que eu tenho. Não, tu tá aqui, a gente tá Eu te tô vendo. aqui. Eu não tô vendo vocês. Cadê vocês? Não sei, Achei. nem estamos te vendo. Só não A gente tá acredito que te eu caí logo vendo. agora que eu ia falar do tônus. O tônus, né? Ele eu diria assim, uma conexão cerebral, de hemisférios cerebrais, de núcleos de base, cerebelo, tronco cerebral com os músculos. Então, quando existe essa relação de tônus, né, é porque essa conexão ela está funcionando. Se tu tem um aumento do tônus, é porque tu teve alguma lesão, geralmente de córtex, né, cortical, subcortical, aí tu tem uma alteração do tônus para mais, porque daí quem entra mais, né, é toda a parte medular e de tronco, que fica informando para esse músculo que ele precisa ficar ativo. E o contrário acontece também, quando essa criança tem uma hipotonia, geralmente a hipotonia está relacionada com as questões sindrômicas, né? As síndromes. O que é uma síndrome, né? Quando pega várias alterações, não é uma coisa só. Então, a hipotonia geralmente ela está relacionada com alguma síndrome, por isso, quando tem uma criança tem uma hipotonia, a gente já começa a querer investigar com a genética, né, para ver o que que tem. Aí esse tônus é como se ele tivesse desligado. Não tem uma ligação dessa região cerebral, de tronco, com o músculo. Então, realmente ele fica, tem um tônus postural mais baixo, tem um tônus muscular mais baixo, então ele também já te mostra essa alteração. Por isso que o tônus, a hipotonia, ele aparece desde sempre e desde cedo. Então, se essa criança tem uma alteração de tônus desde cedo, de bebezinho, recém-nascido, e tu pega e tu puxa ele, ele já tem um tônus funcionante. Quando ele não tem, é aquele pescocinho que desaba, já prende o olho nesse bebê aí, que pode ser que ali na frente venha alguma coisa. Isso é um sinal de alarme precoce, que a gente vê muito precocemente. Então, a hipotonia é um grande sinal de alarme. A gente tem que estar bem atentos a isso, né? A Ana Tofani quer falar um pouquinho. Oi, boa noite. Eu sou Ana, psicóloga, psicanalista, eu faço parte da equipe da Horizontes. Muito bom ouvir vocês, muito esclarecedor, mas eu acho que agora a Carla deu um exemplo, né, que eu ia perguntar, assim, porque na fala de vocês, me lembrei até durante uma pergunta, já o Freud já dizia, né, que o ego é corporal. Então, essa expressão no corpo é muito importante, mas a questão é como identificar, né? A Manuela já perguntou assim, os bebês chegam para vocês muito cedo, porque talvez para mim seja mais fácil quando já tem alguns meses, mas nós estamos falando de um trabalho, né, que vocês apresentaram assim, já, e a Tessia também nos apresenta já desde a gestação. E agora tu comentasse assim uma hipotonia. Eu ia pedir algum exemplo mais prático assim, né? Porque tá tão difícil que os bebês cheguem tão cedo para um atendimento e muito provavelmente vão chegar primeiro para vocês, né? Exatamente. A Exatamente. ideia do transdisciplinar é que também a psicologia entre para dar o suporte emocional para essa família, para entender, mas enfim, mais objetivamente, como tu falasse, a hipotonia, que outros sinais, porque quando a gente vê os filmezinhos que a Pessia mostra, né, a gente fica mais fácil identificar porque ela está ali nos apontando, mas Então, vou te dizer alguns. Então, o primeiro, gêmeos, tá? Os gêmeos é a primeira coisa que a gente olha.
porque tu vê já no movimento se tem complexidade, se tem variabilidade, se tem fluidez. Se não tem um desses, se tem, por exemplo, o Crumpet Synchronize, que é quando aquele bebezinho faz como se fosse um moro se assustando o tempo todo, aquilo ele está dizendo que essa criança tem uma alteração neurológica, ou então um tremor, né? O bebê chora e treme. Isso é imaturidade cerebral também. Mas eu vou te dizer outra coisa, a irritabilidade é um grande sinal de alerta. Aquele bebê que não para de chorar. A família faz tudo para ele e continua chorando. E ele continua chorando no decorrer. Então, esse é um outro grande sinal de alerta. A falta de perseguição visual, quando tu coloca lá o optotipo para o bebezinho acompanhar, ele acompanha desde cedo, desde o nascimento. Ele se ambientou com o ambiente, né? Desculpa a redundância, tu já coloca o optotipo ali, que é aquele, para quem não sabe, né? Aquela rodinha branco e preto, tu coloca, a criança ela já vai começar a procurar. Ou a própria pessoa falando com ela e trazendo a criança para cá, para lá, ela já vai também estar fazendo fixação ocular. Então, ela faz fixação ocular desde sempre. Então, o tônus, né, a hipotonia de cervical, que é outra coisa extremamente sinal de alarme mesmo. A cabeça, a gente mede a cabeça, o perímetro cefálico é outro grande sinal de alerta, então ele tem que ter no percentil ali do Z, né? A gente tem até um programinha que a gente usa. Se ele está abaixo de 10% do tamanho, que tu coloca a idade gestacional, tu coloca os centímetros que deu, e ele vai te dizer o Z. Então, se o Z está com menos de 10%, ele também é um sinal de alerta, ou a cabeça para mais, né? Mais de 90%. Então, qualquer um dos dois é um grande sinal de alerta. O dedo adulto também é outro sinal de alerta, né? O bebezinho ele não tem que ficar com o dedinho assim o tempo todo. Se ele fica assim o tempo todo, mesmo que tu tira, ele volta, é outro sinal de alerta. Um que tu faz assim, ó, que é super simples, é um examezinho bem simples que tu faz, que tu passa a canetinha aqui do ladinho, ó, ele abre os dedinhos. Então, se tu faz isso, ele não abre os dedinhos, ele permanece com a mão super fechada, é outro sinal de alerta. A hiperreflexia ou a hiporreflexia, quando tu faz lá com martelinho também, é outro sinal de alerta. E é isso. Acho que eu falei todos. A interação, né, do bebê. Obrigada. Esses são os principais, assim, realmente tem que estar atentos a isso. E aí eu fico me questionando, isso não é só para o fisioterapeuta, para o médico que está atendendo, isso é para qualquer profissional da saúde. Ou até mesmo se tu tá ali, ó, conversando com a tua vizinha, que recém ganhou nenê, que tu tá olhando aquele bebê, tu também já pode ter esse olhar. Bom, isso eu tenho, né? Mas assim, eu já olho o bebê, já fico observando para ver se está tudo bem, isso é normal, né? Isso faz parte já. Também, então, Obrigada. Eu queria comentar assim, eu trabalhei no início da vida profissional numa escolinha e me chamou muito a atenção um menino de uns 10 meses que ele não incomodava, então ele não chamava atenção, ele ficava sempre sentadinho. E como eu era psicóloga, né, de vez em quando dava uma circulada e como ele não incomodava, não chamava atenção, ele ficava ali. E aí eu comecei a perguntar, e aí começaram a tirá-lo da cadeirinha para ele engatinhar. Enfim, era um bebê temporão de um casal que já tinha filhos moços, então deixavam de manhã cedo, buscavam no fim da tarde. Como ele não incomodava, ele ficava sempre sentadinho. Mas se eu não tivesse me angustiado, ele ia continuar sentadinho e ele não era estimulado. Mas aí já era né, um bebê maior, assim, eu digo, né, os teus exemplos foram super importantes para a gente identificar mais precocemente, né? tu sabe, só para fechar o que tu disseste, se a gente deixa esse bebê sentadinho, falando agora de forma também motora, né, com esse olhar muito do fisioterapeuta,
que eu já peguei vários casos assim, esse bebê que fica sentadinho, ele vai ter alteração motora para frente, porque esse bebê com 10 meses ele já tem que estar em pé, ele já tem que estar fazendo força no quadril, ele já tem que estar fazendo o acetábulo lá com o fêmur, então tem tudo isso que a gente tem que estar olhando também, que são as alterações que vai prejudicar ele para frente também, né? E que bom, é isso que eu digo, que bom que se tem um olhar multiprofissional, transdisciplinar, eu diria, né? Que muitas vezes as próprias professoras da escola, elas se dão conta disso e procuram a gente perguntando, olha só, eu queria que tu avaliasse, porque... E isso é bem comum de acontecer, sabe? Mas obrigada pela contribuição. Pessoal, mas alguém quer fazer algum comentário, falar? Estamos já, nem sei que horas são, me perdi aqui ouvindo as gurias. Quase 9h30, a gente ficaria aqui. E Eu já alguém comecei perguntou ali a... da psicose, né? É que Ah, exato. a psicose, se a gente pensar na psicose, a alienação se deu, né? Então, uma relação, às vezes, muito intensa, seja pelo excesso ou pensando lá no trabalho da Lasnik também, sobre a articulação do real, simbólico, imaginário, lá que ela fala das falhas dessa articulação para o autismo e para a psicose, né? Que a dificuldade, né, com o simbolismo, pela uma dificuldade de clivagem eu, não eu, a gente vê alterações de outra natureza, né, mas nesse processo de separação, assim, então, para a gente não chega, o que chega às vezes é uma colagem ao corpo materno, né, mas não porque a criança não possa, né, fazer motoramente, a gente vê mais por um desejo materno mesmo, por um então, eu me lembro, assim, no bebezinho, numa musicalização, a gente tinha umas crianças que a gente acompanha com o IRD, com o Preô, e alguns casos que davam pontuação intermediária entre 5 e 15 no Preô, e dava lá dificuldades, principalmente de ausência e presença, né, nos eixos do IRD, né, a questão da função paterna, né, enfim, a dificuldade de supor um sujeito em separado. Então, por exemplo, lá na rodinha, como é que isso aparecia, né? Na rodinha da música, né? A criança, de repente, era para botar as crianças em cima da bola boba para brincar uma musiquinha lá do ursinho Pimpão, e a mãe, em vez de botar a filha virada para dentro da roda, para as crianças se olharem, que era a proposta, ela botava virada para ela. Era ela e a filha sempre, o tempo todo, né? Então, isso aparece muito por essa colagem, assim, não sai do colo, né, da mãe, né, a dificuldade dessa entrada do terceiro. Claro que isso vai produzindo, pode produzir alguns atrasos. Eu me lembro de um menino que a gente recebeu, mas muito na linguagem também, que a mãe não deixava descer do colo, e mentinha na teta, né, enfim. Aí, quando descia, ele só faltava subir pelas paredes, porque, né? Então, aparece a agitação psicomotora, né? Mais a agitação psicomotora, dependendo do quanto a criança consegue reagir a esse excesso materno, né? E o quanto a gente, como terapeuta, consegue sustentar. Claro que aí alguns vão lá ganhar o rótulo de hiperatividade, né? Vão ganhar remédios, e a gente sabe que se a gente trabalhar com bons psicanalistas, às vezes não precisa do remédio, né? Mas às vezes é só uma agitação psicomotora. Então, mas esses não têm aparecido para nós, né, Carla? Por enquanto, a gente tem algumas situações assim que a gente às vezes se às vezes o A raio gente cai mais de uma vez no mesmo lugar. Tem crianças com sinais de autismo e também com uma certa colagem com a mãe, mas aí não dá para falar em psicose, pelo menos não no primeiro momento, né? Não, a gente tem um bebê ali que ele teve um AVC ao nascimento, e a gente tem essa dificuldade da separação da mãe. Ele já está com 1 ano, acho que um pouco menos, deve estar com uns 10 meses, e a gente tem essa dificuldade da separação da mãe, a gente não consegue. Acho que esse eu não vi, né, cara? Não, ele é do estágio. Mas se tu puder ver, eu gostaria que tu visse, Vamos ver essa né? semana, a gente combina. Tá.
Não, são casos desafiadores, né, gente? É São, muito são. difícil, E né? aqueles que não Hoje, evoluem ontem, motoramente é, ontem eu estava são. conversando uma entrevista de um caso de um menino, que a irmã mais velha é autista. Aí lá pelas tantas foi muito bom com os alunos fazendo online, né? E aí, de repente, a mãe disse assim, e onde eles dormem? Como é que é o sono? Assim, os dois dormem comigo, né? Então, tem essas coisas, né? E hoje uma outra disse assim, não, como ela é autista, eu não consigo tirá-la do seio. Quase 4 anos, né? Aí o que que nós vamos fazer com isso, né? Não é fácil, né? Muita, 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 muita demanda para o trabalho do psicanalista junto aí. A gente se socorre das colegas da CAPER, da Clínica de Atendimento Ah, que Psicológico, legal. Uhum, né? E uhum. os casos que dá para a gente encaminhar, levar para lá, levar para cá, a gente anda com um caso para um lado, para o outro, até a gente decifrar aí. Eu tenho um pouco de formação, mas eu não sou psicanalista, né? Eu sou uma fonoaudióloga que tem um trabalho atravessado pela psicanálise, mas enfim, né? É isso aí, gente. Ana, muito obrigada. Carla, muito obrigada. Que a gente possa se encontrar em outros momentos. Em Acho que agosto você. temos encontro com as Nick e vocês, né? Exatamente, eu acho que esse encontro é importante, né? Nós estarmos aqui para chamar outros profissionais de outras áreas, né? Eu tenho batido muito isso na tecla, assim, de que a gente também possa inserir mais fonos, físios, né? O TOs também, e para a gente divulgar mais esse trabalho, né, transdisciplinar que é tão importante para a nossa prática clínica, né? Então, assim, foi excelente. Muito obrigada mesmo. Espero que todos tenham aproveitado e nos vemos em agosto, dia 15 e 16 no Plaza São Rafael e em outros momentos também. Tomara, Com tá bom? certeza. Vamos lá, sim. Um Bom, Um beijo, beijo então. grande. obrigada pelo Obrigada, convite e a pessoal. oportunidade de trocar com vocês. Um beijão, Obrigada, obrigada, nós, Gabi. Ana. Amanhã nos vemos. Beijo. Tá. Boa Tchau, noite. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.